Olá, minha amiga Jordano, tudo bem com você? Sou o professor Rodrigão e aqui eu tenho uma honra de conduzir você nesse estudo aqui sobre as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos, também conhecido como regras de Mandela. Tá? Vou fazer com você todo o aporte teórico para que nós possamos chegar ali inteiros nessa parte da letra da lei, porque o que vai cair na prova é o quê? A letra da lei, portanto o que está escrito. Você vai ler, tá? E aí o que acontece? Aqui na aula eu vou aprofundar em alguns pontos que eu considero muito importantes na sua preparação. Então eu quero te ver o quê? Bem preparado, bem animado, senta direito, a postura importa sim, viu? Se você está desanimado, se você está desacreditado, o que acontece? Você senta de qualquer maneira, você age de qualquer forma, e eu quero você ao contrário, tá? Embora existam as dificuldades da vida, e elas às vezes nos fazem sofrer, porém eu tenho que olhar para a minha história e perceber que eu sou de fato um vencedor. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Quem estuda para concurso, para mim, é guerreira. A maioria trabalha, tem outros compromissos, às vezes tem família e ao mesmo tempo procura dedicar um tempo para acreditar em si, jogar, né, luz no seu futuro. Então, parabéns mesmo, vamos trabalhar juntos. Não interessa o tempo, o que interessa é o que eu quero aprender. Tá? Aprenda o máximo que você puder, porque quanto mais eu aprendo, eu tenho condição de passar. Então o foco não é passar em concurso, é aprender o máximo que eu puder e estar feliz nessa vida de concurseiro. Óbvio que ninguém quer ficar nessa vida para o resto, né? Para o resto da vida. Porém, o que acontece? É quando eu abraço a minha realidade, é quando eu abraço aquilo que eu preciso fazer, quando eu não me detenho na opinião de ninguém e eu começo a encontrar força dentro de mim, na minha história de vida, aí sim eu encontrei o sentido verdadeiro que me faz caminhar cada dia, sabendo que através do concurso público eu tenho condição sim de melhorar a minha história, de lutar pela minha família, de lutar por mim e de saber que eu sou capaz, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, seguinte, regras mínimas das Nações Unidas. Então, conforme eu já comentei com você, o que acontece? Nós estamos falando de algo a nível mundial, tá? Então nós estamos comentando aqui, ó, Nações Unidas, para quê? Tratamento de presos. Agora vamos lá, ó. Aqui nessa parte, o que acontece? Essas regras mínimas foram aprovadas no ano de 1955. Aqui eu quero te chamar, em relação ao contexto histórico, a perceber o seguinte: a Segunda Guerra Mundial acabou no ano de 1945. Portanto, 10 anos após aí o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, 10 anos e pouco, ou até menos, que agora não estou me recordando o dia exatamente que terminou. Só que o que acontece? Basta frisar que nós vivemos um contexto ali pós-Segunda Guerra Mundial, onde a sociedade, a coletividade estava buscando encontrar maneiras de entender que dali para frente, ou seja, pós-1945, o mundo seria diferente. A vida seria mais, vamos dizer assim, mais fraterna. Então, nesse sentido, foram sendo criadas leis para humanizar o tratamento entre as pessoas, já que a barbaridade oriunda tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial fizeram com que muitas pessoas desacreditassem até no futuro da própria humanidade, tá? Pode ser exagero isso, mas experimenta não tem como, mas eu falo assim, tenta se colocar no lugar de quem passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Se não são pessoas fragilizadas, se não são pessoas penalizadas emocionalmente. Então, nesse sentido, né, essas regras aqui de tratamento de presos, elas fazem toda a lógica, elas têm toda uma lógica de humanização da sociedade. Rodrigo, por que eu preciso entender isso? Se você entende o contexto em que a lei surgiu, basta frisar o quê? Toda lei, qual que é uma das características delas? A historicidade. Se você consegue entender, né, no porquê aquela lei surgiu naquele dado momento, você consegue entender a essência da lei, ou seja, o que as pessoas estavam preocupadas em escrever para que outros pudessem respeitar, tá bom? Vamos anotar essas informações aqui que elas são muito importantes, tá? Primeiro, a partir do quê? Da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, vamos anotar aqui o seguinte, ó. A Segunda Guerra, ela vai do ano de 1939
até o ano de 1945. Tá? E aqui eu posso puxar uma seta, vamos lá, tá? Isso, vou puxar uma seta aqui de azul, para indicar o quê? Que aqui passar não sei o quê, em média aí, 10 anos. Beleza. E em relação à característica das leis, né? Uma das características importantes é o que? A historicidade. Isso daqui você não pode perder. Tá? Cuidado aqui com o Nelson Mandela para não é? Historicidade. Ou seja, todas as leis possuem uma história, um porquê de terem acontecido. Tanto, não é só porque é lei quer dizer que é bom. Não é? Por exemplo, a escravidão no Brasil era lei. Né? Eu vou entender o contexto. Mas enfim, nós estamos falando sobre regra de preso, vamos voltar aqui. Tá bom? Ok. Aí, essas regras, né, elas foram criadas a partir do ano de 1955, só que no ano de 2015 elas sofreram uma atualização, né? Ou seja, colocaram-se mais detalhes dentro dela. Então, no ano de 2015, em Viena, né, essas regras foram reformuladas e foram dadas o nome de quê? Uma homenagem, Regras de Mandela. Portanto, aqui, ó, vamos anotar aqui, passaram-se o quê? Em torno aí de 60 anos, tá? Então, aqui, ó, 60 anos para que essas normas fossem reformuladas. E aí, o que acontece? Vamos voltando aqui, ó. O Nelson Mandela, né, na África do Sul, que é um país que sofreu duramente com a política do apartheid, ou seja, lugar para branco, lugar para negro. O espaço no ônibus lá no fundo para o negro. Vamos lá, banheiro, bebedouro, enfim. Então, a África do Sul era um país muito fragmentado. E o Nelson Mandela vai se impor, ele vai se colocar contra essa situação. E por isso ele vai ser preso por vários anos. Tá? Depois ele vai, sai, consegue sua liberdade e vem, né, para unificar essa África do Sul tão dividida, tão fragmentada, enquanto na verdade era um povo. Beleza? Então, por isso essa homenagem a ele, ao Nelson Mandela. Viu? Vamos voltar aqui, ó. Então, na verdade, o que nós chamamos de regras de Mandela são essas atualizações acerca, né, das regras mínimas para tratamento de presos. Então, vamos analisar aqui, ó. Os princípios básicos, ou seja, o que vai nortear? Olha aqui, todos os presos devem ser tratados com respeito, devido a seu valor e dignidade inerentes ao ser humano. Então, vamos marcando aqui, vamos fazendo juntos, ó. Então, todos os presos têm que ser tratados com respeito. O primeiro princípio é o respeito. Tá? Por quê que o respeito é o primeiro princípio? Porque o preso, vamos marcando aqui, ó, o preso ele tem o seu valor e dignidade. Inerente, por que ele tem valor e dignidade? Simples, porque ele é um quê? Um ser humano. Então eu não vou entrar nesse mérito aqui. Ah, professor, mas e o preso que cometeu lá um assassinato, que dizimou uma família, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Se você for pensar por essa lógica, você vai se colocar contra as regras de Mandela. Tá? Porque ela vem para humanizar o tratamento desse preso. Por mais que ele tenha cometido um erro, ele ainda permanece no ser humano, ele precisa ser ressociabilizado, tá bom? E eu não vou entrar nesse mérito, nessa discussão, mas basta você se colocar o seguinte, entenda a essência da lei. Por exemplo, o ECA, né? Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, isso. O que vai acontecer? O ECA ele tem a visão de quem escreveu, que é devolver esse adolescente, essa criança, para o seio da família natural. E aí o que vai acontecer? Eles vão tentar de todas as maneiras devolver. Não havendo possibilidade, chega-se à adoção. E aí, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas só para que você consiga entender, não é, a essência da lei. É isso que eu quero chamar a sua atenção, tá bom? Vamos lá então, vamos voltando aqui, ó. Então, o primeiro princípio é o quê? É o respeito, porque ele tem valor e ele tem dignidade pelo fato de ser humano. Ok. Nenhum preso
deverá ser submetido à tortura ou a tratamento, a sanções cruéis, desumanos ou degradantes, e deverá ser protegido contra tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. Ok? Então, em função do respeito, que é o princípio, né, não se pode ter o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. Não se pode ter nem tortura, nem tratamento desumano ou sanções cruéis, tá bom? Isso daqui já está tipificado, ou degradante também, isso daqui já está tipificado no artigo 5º, tá, da Constituição. O que é tipificado? Está escrito. O artigo 5º lá veda, né, a questão da tortura não só em relação ao preso, tá? Em relação ao preso, de forma específica, nós temos o quê? Que é vedado os maus tratos, tá? Em relação a isso, também não posso ter penas degradantes, de trabalhos forçados, tá bom? Tudo isso é vedado. E principalmente o que? A questão, né, da tortura ou do tratamento desumano, beleza? Vamos lá, vamos voltando aqui. E deverá ser protegido, ok. A segurança dos presos, dos servidores prisionais, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada, tá? Então aqui, essa aqui é uma parte importante. Por quê? Quando nós comentamos sobre segurança, vou pegar aqui o verde, ó. A segurança dos presos, dos servidores prisionais, que mais? Dos prestadores de serviço, portanto, pessoas terceirizadas, e dos visitantes, deve ser sempre assegurado. E olha essa palavra aqui, sempre. Isso causa um verdadeiro horror nas pessoas, ok? Então, vamos lá. O primeiro princípio é o quê? O respeito, porque ele tem valor, ele tem dignidade pelo fato de ser humano. Logo, é vedada a tortura, o tratamento ou sanções cruéis ou desumanas, bem como que há de se garantir a segurança de presos, de servidores, de prestadores de serviço e de visitantes. Ok. Vamos lá. Segunda regra. Essas regras devem ser aplicadas com imparcialidade. Então, qual que é o segundo princípio? A imparcialidade, ou seja, não vai levar em conta nenhuma preferência, tá? Nem de quem a aplica, nem do preso. O que está escrito tem que ser aplicado a todos, certo? Então, esse aqui é o segundo princípio. Não haverá discriminação baseada na raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, propriedades, nascimento ou qualquer outra condição. Tá bom. Então, nesse sentido, o que acontece? Não interessa nada, tá? Nem raça, nem cor, nem sexo, nem idioma, tampouco o que? Propriedade, nascimento, se é rico, se é pobre, se pai é desembargador, não interessa, tá? Ou qualquer outra condição. Tem que ser tratados todos com o quê? Com imparcialidade, ou seja, o que vale para um vale para o outro. Aí vamos seguindo. As crenças religiosas e os preceitos morais dos presos serão respeitados, tá? Aí vamos destacar essa parte aqui, ó. Crença religiosa, certo? Ou preceitos morais. Porque nem todo preso vai ter uma crença religiosa, ok? Ele pode ter o quê? Um preceito moral, ou seja, aquilo que ele acredita, sem necessariamente ser de cunho religioso. Pode ser uma questão filosófica. Filosófica, isso. Política. Então, tudo isso tem que ser o quê? Respeitado. Tá bom? E lembrando, respeitado com imparcialidade. Vamos lá, Jordano, ó. Para que o princípio da não discriminação seja posto em prática, as administrações prisionais devem levar em consideração as necessidades individuais dos presos, ok? Então vamos lá, ó. Em relação a essa parte, o que eu tenho, ó? Falou ali que ia tratar com imparcialidade. Se aparecer imparcialidade ou da não discriminação, ok, tá bom? Só que eles vão evitar colocar esses dois termos, porque o que vai acontecer?
às vezes as pessoas podem entrar com recurso contra a própria questão. Tá? Só que aqui o que acontece? Para que esse princípio da não discriminação seja efetivado, o que as regras de Mandela, né, determinam? Que seja levado em conta as necessidades individuais dos presos. Então, se na hora da prova perguntar para a gente como é que faz para, ou, na verdade, eles vão perguntar, vão fazer uma pergunta aberta, né? Mas suponhamos que eles estivessem formulando uma questão. O princípio da não discriminação envolve o respeito aos presos. Certo ou errado? Errado. Porque vai levar em conta as necessidades de cunho individual, ok? Principalmente e particularmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Talvez aqui o que acontece, né? Um preso ou uma presa que é homossexual, que tem, sei lá, algum tipo de deficiência, que seja uma pessoa em vulnerabilidade. Tá? Óbvio que não envolve só opção sexual ou questão física, tá? Pode envolver também questão de ordem psicológica, mas enfim, nós não precisamos crescer os exemplos, só para que você entenda. Então, nesse sentido, eu vou levar em consideração que a questão das necessidades individuais do preso e particularmente aqueles, né, presos que têm o quê? Uma maior vulnerabilidade. Beleza? Vamos lá. Medidas para proteger e promover os direitos dos presos portadores de necessidades especiais são necessárias e não serão consideradas discriminatórias. Isso daqui é importantíssimo. Vamos lá, vamos entender isso aqui. As pessoas portadoras de necessidades especiais, eles vão ter que ter um tratamento diferenciado. Isso aqui é importante, não serão consideradas discriminatórias. Como assim, Rodrigo? Muito simples. Isso aqui chama-se desigualação dos desiguais. Eu vou anotar ali, pode ficar tranquilo. Desigualação dos desiguais, o que é? Eu vou diferenciar alguém que já é diferente em função, seja do seu estado físico, seja do seu estado psicológico, enfim. Você diferencia para igualar. Então, o que as regras estão dizendo aqui nessa segunda regra, na verdade, né? Que se houver necessidade de criar uma política específica ou de criar alguma coisa para aquele preso, isso não é discriminação. Isso, pelo contrário, chama-se de tratar com o quê? Com igualdade, tá bom? Então, vamos anotar aqui, que se refere ao quê? É o princípio da desigualação dos desiguais. Então, princípio da desigualação dos desiguais. Isso daqui é o que nós chamamos de isonomia. Tá bom? Isonomia por quê? Isonomia é igualdade. Eu diferencio para igualar. Beleza, Jordana? Vamos lá, vamos seguindo aqui então. Regra 3. O encerramento e outras medidas que excluam uma pessoa do convívio com o mundo externo são aflitivas pelo próprio fato de ser retirado dessas pessoas o direito à autodeterminação, ao serem privadas de sua liberdade. Portanto, o sistema prisional não deverá agravar o sofrimento inerente a tal situação, exceto em casos incidentes em que a separação seja justificável, ou nos casos de manutenção da disciplina. Então, olha aqui, eu vou começar pelo meio, tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui o marca-texto, Em relação a isso, portanto, o sistema prisional não deverá agravar o sofrimento inerente a tal situação. Que situação é essa? Né? A pessoa, óbvio, quando ela foi presa, ela vai ser separada do mundo externo, ou seja, vai viver enclausurada ali. Tá? Então, o encarceramento é uma coisa que causa sofrimento. Óbvio que nós estamos comentando aqui na visão do preso, na visão da família dele, sem levar ali em consideração o que acontece? A vítima. Só que, olhando para o preso, isso causa o quê? Né? Causa um sentimento nele
de exclusão. Não é? Por quê? Porque retira-se dele o direito à autodeterminação. Isso aqui eu quero frisar com você da seguinte maneira, ó. Não se trata em momento nenhum de defender preso, tá? Não se trata em momento nenhum de defender o crime, mas se trata de considerar aquela pessoa um ser humano. Tanto é que é isso o que se refere. O professor, mas só fala isso porque não foi com seu parente, não foi coisa. Se a gente continuar, eu estou me referindo aqui, sendo muito incisivo com essas coisas, porque muitas vezes, e se você quiser pular o vídeo, pode pular, né? Vai avançando com a aula, mas eu faço questão de frisar isso daqui, porque dá a entender que basta simplesmente cometer um crime que você vai ser defendido, que você vai ser amado, que você vai ser valorizado. Não tem nada a ver com isso daqui. Mas a partir do momento em que a pessoa ela cometeu um crime, ela merece efetivamente o quê? Ser tratada com respeito, porque ela é ser humano. Você que está aí, né? Você pode ter tido uma formação melhor, enfim, não teve, veio de origem pobre também, igual eu, mas não é por isso que vai sair roubando. Mas, ok, gente, mas cada pessoa vai ter o quê? Uma ideia, cada pessoa tem uma criação, cada pessoa ela vai ter o quê? Um trauma diferente. Não justifica o crime, mas a partir do ponto em que ele ocorreu, nós temos que saber lidar com essas pessoas, porque são vidas sim, né? Vamos lá, vamos frisar aqui, ó. Então, nesse sentido, o encarceramento já causa um sofrimento. Por quê? Porque as pessoas vão perder o direito de autodeterminação, ou seja, a partir de então, a vida delas não depende só delas, da vontade delas, tá? Ela vai ter que cumprir. Agora, o que acontece? Essa regra, que é a regra número 3, ela quer simplesmente falar, ó, não mexe com o preso não, que ele é coitadinho, já está sofrendo, coitado, está longe da família, está num lugar que ele não conhece. Não, né? Por quê? Porque eu vou ter uma exceção a essa regra, tá? Então, olha aqui, vamos pegar aqui o marca-texto azul, vamos lá, ó. Exceto, posso, não é? De alguma forma ali, não é nem diferenciar, mas eu falo assim, eu posso em algum momento ali colocar esse preso numa situação diferenciada? Posso, tá? Em casos incidentais, ou seja, está tendo algum conflito, em que a separação seja justificável, não é? Ou nos casos de manutenção da disciplina. Então, nesse sentido, o que acontece? Se eu preciso ali, se eu tive algum incidente de forma isolada com o preso, ou se eu tive ali também um princípio de tumulto coletivo, vamos separar, vamos punir de alguma outra forma, além, não é, efetivamente, desse fato da reclusão, viu? Então, pode, né, separar? Pode, desde que seja algo justificável e também que se haja necessidade para manter a ordem ali dentro do recinto prisional, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. O que acontece? Vai lá. Regra 4. Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou medida similar, restritiva de liberdade, são prioritariamente de proteger a sociedade contra a criminalidade e de reduzir sua reincidência. Ok. Tais propósitos só podem ser alcançados se o período de encarceramento for utilizado para assegurar, na medida do possível, a reintegração de tais indivíduos à sociedade após sua soltura, para que possam levar uma vida autossuficiente com respeito às leis. Ok, então o que vai acontecer? O encarceramento é uma medida, ou algum tipo de medida restritiva de liberdade, ele serve para quê? Né? Para proteger a sociedade contra a criminalidade e de reduzir a reincidência, ou seja, evitar que o crime novamente aconteça. Ok, só que aqui, de acordo com essa regra 4, esse encarceramento, ele só vai ser benéfico, ou seja, ele só vai produzir os frutos dele, né, em que for medido, na medida possível, houver o quê? A reintegração. A reintegração dessas pessoas, né, desses indivíduos, o quê? A sociedade após a sua soltura, né? Para que ele tenha o quê? Uma vida autossuficiente e que ele possa respeitar o quê? As leis, tá bom? Então, nesse sentido, o que acontece? Essa parte aqui da regra 4, ela traz para nós o quê?
o fato da pessoa poder ser presa, né? Eles não vão negar isso, mas eles querem fazer com que esse preso ele passe o tempo da sua pena, né? Fazendo algo que seja produtivo e mesmo assim para que ele consiga também ser reintegrado à sociedade. A função do encarceramento não é só isolar aquela pessoa do meio comum, mas é fazer com que naquele tempo que ela vá passar de forma isolada, né, que ela possa ali também o quê? Ser formada para que ela possa se ressociabilizar assim que ela sair, tendo uma vida íntegra e que também respeite as leis, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer um intervalo aqui, já bateu 25 minutos e nós voltamos daqui a pouquinho para a continuação do nosso estudo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, valeu!